Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de Geografia para o Enem. Eu me chamo professor Jason, tenho que me apresentar em todos os módulos, porque eu sei que tem gente que começa pelos módulos avulsos. Então tem gente que começa pelo módulo 4, tem gente que começa pelo módulo 2, tem gente que vai começar pelo módulo 1, tem gente que vai passar pelo módulo de apresentação antes de qualquer coisa. É o que eu recomendo. Se você começou por este módulo, retorna no módulo de apresentação, dá uma pausa nessa aula, vai no módulo de apresentação e dá uma olhada lá nas dicas que eu dou para vocês se prepararem para o Enem, se prepararem para a forma de estudar esse curso, tá bom? Você pode mesclar à vontade, não tem problema nenhum, você pode misturar à vontade as questões aqui, as matérias, sem nenhum problema. Mas dá uma olhada lá que eu dou algumas dicas interessantes também. Bom, sejam bem-vindos ao módulo 4 do curso preparatório de Geografia do Enem, preparado aqui pelo História Studio. Me chamo professor Jason, a gente está no módulo de Geopolítica e rapidamente nessa primeira aula eu vou apresentar para vocês os tópicos que trabalharemos aqui, tá? Geopolítica é algo que o Enem gosta bastante, não tanto quanto questões ambientais, geografia agrária, população, né? Nós estamos agora no quarto módulo, isso significa que é o quarto ponto mais importante para a geografia no Enem, tá bom? Lembrando que geopolítica, aqui a gente vai trabalhar as questões da geografia e lá no curso de história, se você adquiriu os dois cursos, muito obrigado por ter adquirido o curso, primeiramente, né, por ter adquirido o curso de geografia que você já está, e se você adquiriu os dois cursos, muito obrigado por ter adquirido os dois cursos, o curso completo de Ciências Humanas do Enem, aqui do História Studio. Bom, aqui no módulo de Geografia, então, a gente vai ver aqui no curso de Geografia, a gente vai ver dentro do módulo 4, Geopolítica, a questão da Guerra Fria, a Rússia contra a Ucrânia, a União Europeia, a formação da União Europeia, a OTAN, a Israel contra a Palestina, o que é globalização, as consequências, as causas, blocos econômicos e economias centrais, semi-periféricas e periféricas, o que a gente chama de divisão internacional do trabalho, tá? Então são esses tópicos mais importantes aqui para o nosso módulo 4. Lembrando que, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é geopolítica e a importância dela, principalmente para quem vai fazer aí. Eu sei que tem muita gente hoje em dia interessado em fazer vários vestibulares. O Enem, ele é a abertura de porta para muita coisa, mas o interessante aqui é entender que o problema da geopolítica está aplicado principalmente a um curso muito queridinho na atualidade pelos adolescentes que estão entrando na universidade, que é o curso de Relações Internacionais, né? Eu tenho alguns alunos que já estão cursando Relações Internacionais nas grandes universidades do nosso país, né? Tem aí aluno já se preparando para entrar no curso de Relações Internacionais de uma grande universidade no Rio de Janeiro, tem uma outra que está indo muito bem no curso, né? Já foram meus alunos em escolas que eu já passei por aqui na minha cidade, né? Não tem problema nenhum de citar o nome dessas escolas, mas eu prefiro não fazer isso por uma questão de ética, tá? Aqui no curso, beleza? Então vamos lá. Geopolítica. O que é a geopolítica e qual a diferença entre geografia política e geopolítica? Geografia política é uma linha de pensamento da geografia. Então a gente pensa a geografia a partir da política. Eu entendo o que é política, quais são os mecanismos, quais são os conceitos, e eu vou pesquisar e entender a geografia num viés político. Ou posso pensá-lo no viés econômico, ou no viés cultural, assim como acontece com a história, a gente tem também essas vertentes, cultural, econômica, política, tá? Então aqui, isso é geografia política. A geopolítica é entender as relações internacionais, entender sobre conflitos, sobre entender sobre as relações dos países, as relações históricas, conflituosas, entender as questões de fronteira, por isso que entram todos aqueles tópicos que eu falei anteriormente nessa aula, tá? Então a gente começa entendendo na próxima aula o que foi a Guerra Fria, como que ela afetou os dias dela naquela época, por que ela começou, como ela acabou e qual a relação dela com essa relação direta que acontece hoje no nosso país e também nos Estados Unidos, dessa bipolaridade política exagerada que a gente também acabou de ver nas eleições da França, né? Da direita contra a esquerda, do surgimento de uma extrema-direita agora no século XXI, tantos e tantos anos depois do surgimento da extrema-direita durante o período de Segunda Guerra Mundial, no período entre guerras que deu origem à Segunda Guerra Mundial, tá? A geopolítica é exatamente aquela parte da geografia que vai estudar a política internacional, as relações de poder, as relações políticas e não econômicas. Tanto que eu vou falar aqui de blocos econômicos e de economias centrais, semiperiféricas e periféricas, no contexto da globalização, tá? Por isso que globalização é um tópico que vem antes, é uma aula anterior
a aula de blocos econômicos e a aula de economias centrais semiperiféricas e periféricas, que na verdade é DIT, né? Que é a Distribuição Internacional do Trabalho, tá bom? Vamos lá e vamos para a primeira aula de fato com conteúdo mais concreto sobre Guerra Fria. E lembrando, todos os conteúdos que eu tô falando aqui para vocês, inclusive com links de acesso para resumos no nosso site, para resumos em outros sites, para imagens, para vídeos no nosso canal do YouTube, para vídeos em outros canais do YouTube, tem tudo na sua apostila. Não esqueça de olhar o material. Para você que adquiriu o curso completaço, que é aquele que tem inclusive o material impresso, você tem direito ao material digital. Então, lógico que no material impresso você vai conseguir abrir os links, né? Eu vou deixar alguns QR Codes ali, se possível. Eu vou ainda verificar se é possível esses QR Codes estarem presentes em todas as nossas páginas de links, tá? Então você que tiver com a versão impressa do nosso material, é só fazer a leitura do QR Code com o seu celular, tá bom? Mas se não tiver o QR Code lá, dá uma olhada no material digital aqui que tem tudo pra você também, tá bom? Valeu? Anote as suas perguntas. Nós temos que responder as perguntas de vocês para vocês não saírem desse curso com dúvida. A gente está aqui se preparando para uma prova muito importante para a sua vida, muito importante para a sua vida acadêmica, então sigamos para a próxima aula. Não esqueça de anotar as perguntas e deixá-las aqui nos comentários ou nas lives. E se você achar que é mais importante ainda, manda para mim lá no @HistoriaStudio pelo Instagram, tá bom? Vamos para nossa aula aqui de Guerra Fria, para a gente dar início, um pontapé já dentro do conteúdo para vocês. Vamos lá.